Bom, nesse problema, nosso desafio é ordenar dois números inteiros, né? Dar dois números inteiros de uma ordem qualquer, a gente tem que imprimi-los em uma ordem crescente. Então vamos pegar aqui as possibilidades de números inteiros que podem ser dadas para a gente. Primeira possibilidade é se os números inteiros forem dados na ordem já crescente. Vamos supor que seja dado 1 e 2. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda é que eles sejam dados desordenados. Então vamos supor o número 2 e 1, dois números inteiros dados numa ordem contrária. E a terceira possibilidade, uma vez que o problema não diz isso explicitamente, é que os números sejam iguais. Então, por exemplo, pode ser que aconteça 1 e 1. Né? Então vamos chamar isso aqui de caso 1, esse é o primeiro caso, esse é o segundo caso e esse é o terceira possibilidade de entrada que a gente tem para esse problema. Nesses três cenários, se acontecer esse caso 1 aqui, se acontecer o caso 1, então o que a gente tem que fazer? Absolutamente nada, porque ele já está ordenado em ordem crescente. Então se isso acontecer, a gente não faz nada. Se acontecer o caso 2, eles forem dados na ordem inversa, ou seja, na ordem decrescente, então de fato a gente precisa fazer alguma coisa. E o que é que a gente pode fazer? Uma possibilidade aqui é simplesmente trocar o conteúdo das duas variáveis, de forma que eles fiquem ordenados. Então, se isso aqui acontecer, a gente troca o conteúdo delas e aí a gente vai ter os dois números ordenados. Se acontecer o caso 3, que é o caso em que os números forem iguais, também a gente não precisa fazer absolutamente nada, porque os números já são iguais, então já estão ordenados ali, não tem uma forma de ordenar diferente. Então, nesse caso, o nosso algoritmo para resolver esse problema seria bem simples. Eu teria que ler duas variáveis, ler A e B, por exemplo. Uma vez que eu li, eu verifico. Se, na verdade, como esse caso aqui eu não tenho que fazer nada e nesse aqui também não faço nada, eu só preciso verificar essa situação aqui. Porque nas outras duas já tá certinho. Então, para verificar a situação, eu posso fazer um se. Que condição é essa? É se a condição o A for maior do que o B. Se isso acontecer, então o que eu faço? Eu troco o valor de A e B. Né? E aí, esse é o meu se. E aí, depois, no final, eu imprimir A e B, que já estão ordenados. Ou seja, se não for esse o caso, eu só posso imprimir direto, porque eles já estariam ordenados. E aí, traduzindo isso para uma linguagem de programação, por exemplo, a linguagem C, a gente pode escrever um código bastante simples para isso. Vamos começar aqui, int main, abre e fecho, declaro minhas três variáveis. Lembre-se que a gente já sabe trocar o conteúdo de duas variáveis, a gente sabe que para isso a gente precisa de uma variável auxiliar, a gente viu no vídeo anterior. E aí eu posso simplesmente fazer o meu scanf, percentual D, fecho, leio A, leio B. Opa, faltou aqui o comercial. Leio A, leio B, fecho. Aí aqui eu faço o meu if A maior que B. Então, o que é que eu faço? Eu troco o conteúdo dessas duas variáveis. Então, eu faço auxiliar recebe A recebe B, B recebe auxiliar. Fechei e no final eu só imprimo printf, percentual D, uma linhazinha para ficar mais organizado, percentual D, outra linha, e as variáveis A e B que já estão ordenadas. Lembrar de colocar o return 0 para indicar que o programa finalizou com sucesso e terminou aí a nossa solução para esse problema. Se você quiser avaliar as possibilidades, então vamos aqui desenhar uma memória e vamos pensar nos três casos. Né? Vamos botar aqui A e B, A e B, A e B. Então vamos colocar aqui nossos testes 1 e 2, 2 e 1 e 1 e 1. Então no primeiro caso, em que A é 1 e B é 2,
Você vai ler aqui A1, B é 2, aí você vai verificar. Quanto é que vale A? 1. 1 é maior do que 2? Não, então não faz nada. Então ele vai imprimir A e B. A e B é 1 e 2. Então ele iria imprimir 1 e 2. E 1 e 2 já está na ordem crescente. Então isso aqui daria uma resposta correta. Segundo caso, 2 e 1. Então A seria 2 e B seria 1. A, que seria 2, é maior do que 1? Sim, porque 2 é maior do que 1. Então ele vai executar esses passos aqui. A gente já viu no vídeo anterior que a gente vai trocar o conteúdo das duas variáveis. Então, só para deixar isso mais claro, eu vou desenhar. Deixa eu só adicionar aqui uma coluninha aqui para o auxiliar. Ao x aqui no cantinho. Então, ao x recebe A, então ao x recebe 2. A recebe B, então A passa a ser 1. E ao x recebe B, então ao x... Desculpa, B recebe ao x, então B recebe 2. Então eu troquei o valor de A com B. E aí quando eu imprimir aqui, 1 e 2 de novo, 1 e 2 de novo, correto. E no outro caso, em que A e B são 1 e 1, ele veria aqui e fazia A maior do que B? Não, porque 1 não é maior do que 1, então ele pula esse if e imprime direto. E aí ele imprimiria 1 e 1, que também estaria correto.